Ei, me fala uma coisa, será que todas as pessoas podem pregar o evangelho? Para eu pregar o evangelho, eu preciso ter poder ou conhecimento? Afinal de contas, como eu consigo esse poder para anunciar o evangelho? Essas e outras questões serão respondidas nesta videoaula, então não percam! A paz, queridos, que bom estarmos aqui novamente no nosso programa semanal da Escola Bíblica Dominical para darmos sequência na nossa série de estudos bíblicos baseado na vida de Paulo. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Fábio Segantin. Se você é novo aqui no nosso canal, não perca essa oportunidade, porque aqui do lado tem um botãozinho vermelho que você pode clicar, se inscrever agora mesmo, porque toda semana tem vídeo novo aqui, tá bom? Então você clica aqui, se inscreva, porque toda semana o YouTube vai lhe avisar quando eu postar um conteúdo novo aqui no YouTube. E não esqueça também de curtir esse vídeo, de deixar o seu comentário e de compartilhar, porque isso é muito importante. Vamos lá? Lição de número 6, que tem como título Paulo no poder do Espírito. A leitura bíblica em classe se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 19, do verso 1 até o verso de número 7, tá? Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre como que Paulo pregava o evangelho, tá? Era no poder? Era apenas no poder? Era apenas no conhecimento? Ele mesclava os dois? Como que aconteceu essa experiência na vida do apóstolo Paulo? Queridos, antes eu quero agradecer a todos vocês que mandaram mensagem para mim, tá bom? É sobre o falecimento da minha mãe, que o Eterno realmente continue abençoando a vida de vocês. Aquele domingo que eu sentei aqui e gravei aquela aula, impactou muitas pessoas. Teve uma irmã que até disse que ela iria parar, mas quando ela me viu sentada aqui e falando aquilo, ela tomou uma decisão de não desistir. E é isso que faz a vida valer a pena. É quando a nossa história, quando a nossa posição influencia outras pessoas. Hoje é dia 31 de outubro aqui nos Estados Unidos e aí no Brasil. E ela iria se batizar hoje. Hoje era o dia do batismo dela, mas aprove a Deus recolher ela antes, tá? Então, muito obrigado por cada mensagem, por cada oração, principalmente pela minha casa, tá? Principalmente pela minha casa. Que o Eterno continue realmente abençoando a vida de vocês. Então, lição de número 6. Então, tópico primeiro diz assim: pregando a Cristo no poder do Espírito. Ponto 1. Paulo, movido pelo poder do Espírito. Olha, Paulo, ele reconhece Cristo, ou aquilo que nós conhecemos na tradição cristã, que Paulo se converte a caminho de Damasco. Mas é tão interessante que após ele ter esse encontro com Cristo, tá? Ele começa a pregar o evangelho. Ele sai da casa de Judas e ele começa a pregar o evangelho, mas deixa eu frisar uma coisa, Paulo não teve êxito logo após a sua conversão. Aí a minha pergunta é, por que Paulo não teve êxito logo após o seu reconhecimento de Cristo ou a sua conversão? Logo após Paulo se converter, por que Paulo não teve êxito? Porque a mensagem dele não explodiu, tá? Isso é muito interessante nós observarmos. Toda vez, tá? Para nós iniciarmos um ministério, para nós iniciarmos uma vocação, tá? Precisa passar pelo lapso do tempo, tá? Toda vocação precisa passar pelo lapso do tempo. É o tempo que vai aprimorar, aguçar o teu exercício. Não existe êxito de ministério se não tiver preparação. É por isso que Paulo começa, mas não dá certo. Aí eu entro no ponto 2, o caminho de pregação. Qual é o caminho de pregação? É o caminho da preparação. Paulo teve que se ausentar para ele voltar e cumprir o seu chamado. Porque presta atenção, quando você recebe o teu chamado,
tá? Esse chamado ele só vai ter êxito, ele só vai ganhar projeção, ele só vai cumprir realmente a vontade de Deus se ele passa pelo lapso do tempo, porque no tempo lhe prepara, o tempo tira as arestas, o tempo é uma escola. Então quem não senta para aprender não pode levantar para ensinar. Paulo aconteceu a mesma coisa. Paulo, ele teve aquele impacto, ele teve aquele encontro com Cristo, ele começa então a anunciar Cristo, ok? Ele começa a anunciar Cristo, mas não é a mesma forma de ele anunciar preparado. Porque aquele que anuncia despreparado não surte o mesmo efeito quando você está preparado. Então a primeira coisa que eu aprendo aqui é o seguinte: todo mundo pode pregar o evangelho? Essa é uma pergunta muito interessante. Essa é uma pergunta que me leva a pensar: será que todo mundo pode pregar o evangelho? Eu acho que eu vou fazer um vídeo só sobre isso, tá bom? Eu vou fazer um vídeo e vou colocar aqui no YouTube só sobre isso. Será que todos podem pregar o evangelho? Tá? Mas olha que interessante. Então Paulo se converte, ou Paulo reconhece Cristo e ele prega o evangelho por ali, mas ele não tem êxito. Aí Paulo, ele se isola. Paulo fica isolado, Paulo sai dos holofotes. Então Paulo não é evidenciado. Aí entra no ponto 2, o caminho de pregação. Qual é o caminho de pregação? É o caminho da preparação. Você tem que se preparar para anunciar o evangelho. Ponto 3, Paulo e suas 2 viagens missionárias. Querido, eu sei que tem professor que vai mostrar mapa, que vai mostrar todo o trajeto que Paulo fez. Isso para mim não é irrelevante. Isso para mim realmente não importa. O que eu quero extrair das 2 viagens é o seguinte: na primeira viagem, leia para mim Atos capítulo 13, verso 1. Agora lê o verso 2, lê o verso 3, lê o verso 4. Você observou que em todos esses versos aparece Barnabé e Paulo? Porque quem que é o grande líder no início? É Barnabé. Paulo ainda era um aprendiz. Paulo estava no caminho da preparação. Na primeira viagem missionária, Barnabé era o líder. Barnabé era o mestre. Barnabé é aquele que tinha a visão mais apurada. Barnabé era o mais experiente. Barnabé era o mais balizado naquele momento. É por isso que Barnabé convida Paulo para ir com ele, porque Paulo já estava no caminho da preparação. Então observa que nesses versos iniciais aparece Lucas, é muito fantástico isso. Lucas, ele era médico. E a maioria dos médicos era filósofo. Então por isso que a Bíblia tem esses detalhes. Ela começa como Barnabé e Paulo. Mas você continua lendo o capítulo 13 e você vai ver que muda a tônica. Muda a tônica. Até no final da primeira viagem missionária muda a tônica. Aí lê para mim agora o verso 42, 43, 46 e 49. Lucas já inverte. Já não é mais Barnabé, agora é Paulo e Barnabé. Sabe o que isso significa? Que Paulo estava amadurecendo. Paulo agora ele tomou corpo. Paulo agora ele estava mais maduro. Não era mais um iniciante. Ele já tomou autonomia. A questão aqui não é quem era o melhor ou quem era o pior. A questão agora é que Paulo, ele tomou autonomia. Paulo, ele tinha visibilidade. Ele amadureceu no caminho da pregação do evangelho. Então, na primeira viagem, uma das lições que eu tiro é o amadurecimento de Paulo. Ok? Eu sei que é bonito você levar o seu mapa, você mostrar tal, mas o que isso significa para a vida prática? O que isso tem de relevância na praticidade da vida? Então é isso que eu quero que vocês pegam. Na segunda viagem de Paulo, tá? Eu aprendo uma outra coisa. Paulo, ele vai sem Barnabé. Por quê? Porque aconteceu uma briga, um atrito. E sabe o que eu aprendo aqui? Que não basta ter a presença.
não basta você ser cheio do Espírito. Mesmo nós sendo cheios do Espírito, tem hora que nós vamos deixar que a nossa humanidade fala mais alto. E olha que interessante, na segunda viagem, Paulo ou Barnabé se separam. Barnabé pega a turma dele, Paulo vai pegar uma outra turma, e ambos vão cumprir o seu ministério. Então, mesmo cheios do Espírito, às vezes agimos como humanos. E é tão interessante que nesse cisma humano, é por isso que Paulo diz, olha, não importa se o evangelho é pregado com briga ou sem briga, por arrogância ou sem arrogância, mas o que importa é que ele seja anunciado. Ou seja, aqui, quem estava perdendo, podia ser Paulo, podia ser Barnabé, whatever, isso não importa, tá? Mas quem estava ganhando neste momento era o evangelho, porque ambos estavam pregando, ok? Então a segunda verdade que eu tiro aqui, a primeira verdade, na verdade, ou uma das verdades que eu tiro da segunda viagem de Paulo é isso, tá? Que mesmo nessa separação não impediu que o evangelho ganhasse força e ele continuasse sendo propagado. Ponto 2, tópico segundo, o argumento de Paulo sobre a plenitude do Espírito. Ponto primeiro, Paulo aclara o ensino sobre a plenitude do Espírito. Deixa eu te dizer uma verdade, são duas coisas diferentes, crer em Cristo e crer no Pentecoste. Pode ver que quando Paulo chega em Éfeso, lá com o pessoal de Apolo, deixa eu te dizer uma coisa, eles criam em Cristo, eles criam no sacrifício, eles reconheceram que o Cristo, que o Messias, que Yeshua era o Mashiach. Eles reconheceram que Jesus era o ungido. Isso é totalmente diferente de crer no Pentecostes, ok? Então presta atenção no que eu vou te dizer. Crer em Cristo te leva para o céu. Crer no Pentecoste pode levar você para o inferno. Então o que leva você para o céu não é somente crer no Pentecoste, é crer na cruz de Cristo. Se você acredita que a cruz é suficiente, você está caminhando para o céu. Mas se você nega a suficiência da cruz, aposta todas as fichas em você, aí o teu evangelho ele é humano, o teu evangelho é egocêntrico, o teu evangelho é centrado na tua força, não é mais por fé, agora é por obras. E se você mesmo assim crê na plenitude do Espírito, ou crê no Pentecoste, você não está caminhando para o céu, você está numa doutrina antibíblica. Então, existem duas coisas diferentes. Crer em Cristo é totalmente diferente de crer no Pentecoste. Por isso que nós temos hoje irmãos que crê apenas em Cristo e estão caminhando para a eternidade. E existem pessoas que hoje crê no Pentecoste, mas estão caminhando para o inferno. Por quê? Porque é bíblico. A Bíblia diz que num ato escatológico, isso não importa em que evento vai acontecer isso, não importa onde que é, não importa se é no juízo final, não importa onde que é, ou no julgamento das nações. Mas Jesus vai olhar e vai dizer, olha, eu não te conheço. E as pessoas vão dizer, mas eu profetizei, mas eu falei em línguas, mas eu expulsei demônios, eu curei enfermos, ou seja, eu era pentecostal, eu fiz prodígio, eu não vos conheço. Então, presta atenção, eu não estou desvalorizando o Pentecostes, sabe por quê? Porque eu sou pentecostal, eu acredito ainda na manifestação do Espírito. Eu acredito plenamente na manifestação dos 9 dons. Eu sou tão pentecostal que eu não acredito que exista apenas 9 dons.
Eu já falei isso nas minhas aulas anteriores. Eu acredito que para cada necessidade de igreja local, Deus se manifesta de forma diferente. Uma igreja de Corinto precisava daqueles 9 dons. Mas em outra igreja ele vai se manifestar de forma diferente. Porque eu não posso limitar a ação do meu Deus, a ação do meu Espírito, a ação do Espírito Santo. Ele transcende a mente, ele transcende a humanidade, ele transcende a eloquência, ele transcende o conhecimento humano, ele está além. Eu jamais posso engessar a ação do Espírito, porque ele trabalha dentro da multiforme sabedoria de Deus através da igreja. Mas eu não posso também acreditar que eu preciso entender que crer em Cristo é completamente diferente de crer no Pentecostes, tá? E nessa ocasião, isso deixou bem claro. Esses irmãos que não criam no Pentecoste, claro que era por falta de ensinamento, eles não estavam condenados ao inferno. Ponto 2, é preciso crer para receber o Espírito Santo. Querido, deixa eu te dizer uma coisa, eu vou afirmar uma verdade teológica aqui. Qual é essa verdade? Sem conversão não tem batismo pentecostal, ok? Eu acredito nisso, que sem conversão não tem batismo pentecostal. Mas eu também acredito, se eu não me manter convertido, mesmo que você tenha essa experiência pentecostal, mesmo se você não manter a tua conversão, porque aí entramos numa doutrina chamada santificação, você mesmo falando em línguas poderá ir para o inferno. Por quê? Porque pentecostalismo não é garantia de eternidade. O que te garante a eternidade é o sangue de Cristo. Então eu vou afirmar novamente aqui, tá? Sem conversão não existe batismo pentecostal, não existe pentecostalismo, não existe manifestação dos dons espirituais. Mas eu concordo também que se você não manter a tua conversão, se santificando, não por obras, porque o sacrifício é dele, mas mantendo o teu relacionamento com ele, você pode ter uma vida pentecostal, mas ir para o inferno. Então você precisa entender isso, ok? Você precisa entender esse fato, tá bom? Que você pode, sem conversão não existe. Alguém do mundo, alguém que não teme a Deus, um incrédulo está fazendo prodígios, cuidado. A Bíblia diz que Satanás se transformaria em anjo de luz. Para enganar quem? A luz. Muito cuidado, ok? Mas essa verdade teológica vocês precisam pensar e levar para claro. Ponto 3. Paulo cuida para esclarecer Apolo. Querido, Apolo, ele era um erudito. Apolo, ele tinha habilidade no falar. Você sabia que Apolo era muito melhor no falar do que Paulo? A oratória, a eloquência, a maneira que de Apolo se debulhar nas palavras era muito mais eficaz do que Paulo. E Apolo, ele pregava quem? O Cristo da cruz. Era isso que Apolo pregava. Apolo era muito apaixonado pela mensagem de João Batista. E ele apregoava isso. E pessoas estavam se convertendo pela mensagem de Apolo. Mas Apolo não tinha um conhecimento ainda do Pentecoste. Então, quando Paulo chega, Paulo apresenta o que para ele? Esse pentecostalismo. Então, olha que interessante. O que Apolo pregava não era menos inferior do que Apolo pregava. Olha que interessante. O que Apolo pregava não era menos inferior do que aquilo que Paulo pregava. E o que Paulo pregou para Apolo, ou para os discípulos de Apolo, não era superior ao que Apolo pregava. Porque o que Apolo pregava? Cristo crucificado, Cristo Messias. Paulo, além de pregar o Cristo crucificado,
ele pregava a ação do Espírito Santo de Deus. Ou seja, o ensinamento de Paulo, ele apenas complementava, tá, o ensinamento de Apolo. Daqui a um pouco eu vou me aprofundar um pouquinho mais nisso. Mas um e outro não se menospreza, na verdade se casam, na verdade se complementam, tanto o ensino de Apolo quanto o ensino do apóstolo Paulo, tá bom? Tópico terceiro, a fonte do ensino de Paulo sobre o Espírito Santo aos Efésios. Da onde Paulo tirou a ideologia da ação do Espírito para os irmãos de Efésios? Em 3 fontes. Primeira fonte, ponto primeiro, as Escrituras como fonte de revelação sobre o Espírito Santo. Querido, nesse ponto, Paulo, ele era judeu. Todo judeu, ele é monoteísta. O que é isso, Fábio? Não acredita em outro Deus. Então, vamos ser bem claros aqui. Para os judeus, o Espírito Santo não era Deus. Vou repetir. Para os judeus, o Espírito Santo não era Deus. Ok? Por quê? Porque a crença do monoteísta, do monoteísmo, tá? Eles se levam muito a sério o Shema Israel Adonai, Elohim Adonai, Erad. Eles se levam muito a sério Deuteronômio 6, verso 4. Ouve, ó Israel, existe um único Deus. E na tradição judaica, quando eu falo Erad, mais longo, eu estou prolongando algumas coisas da minha vida. Ou seja, eles acreditam, então, olha só, é por isso que o pastor Helenal Cabral usa a palavra subjetivo, porque não está explícito. Ou seja, o Espírito está subentendido na vida do Antigo Testamento. Então vamos deixar uma coisa bem clara. Os judeus acreditavam no Espírito Santo? Sim. O Espírito Santo, lá em Gênesis 1, verso 2, já aparecia, tá? Que eu tenho um vídeo aqui que eu falo sobre o Merahefte. O Merahefte é aquele que se movia, é aquele que estava esfregando, tá? É aquele que esfregava, o Merahefte, é o Ruach HaKodesh, ok? Merahefte, é aquilo que diz, o Espírito movia, Merahefte, Ruach HaKodesh, se movia. O Espírito Santo já estava na criação. Mas os judeus do Antigo Testamento não entendiam que Espírito Santo era Deus. Ok? Ok? Isso é muito claro, você precisa entender isso. É por isso que você tem que beber cultura judaica. Você tem que beber dessa fonte. Ok? Você tem que entender de Merahefte, de Ruach HaKodesh. Tá? Aí nós vamos para o ponto 2. O Pentecostes como fonte de revelação do Espírito. Presta atenção. Atos capítulo 2, do verso 1 ao verso 4, não prova a trindade. O que Atos 2, verso 1 e 4, ele me mostra? O cumprimento de Joel 2:28, o derramar do Espírito sobre toda a carne. Porque no Antigo Testamento, esse Espírito, ele era derramado sobre algumas pessoas. Mas o Antigo Testamento profetizou que chegaria uma época em que esse Espírito do Antigo Testamento, que estava sobre algumas pessoas, seria derramado sobre toda a carne. Todo mundo sentiria essa experiência do Espírito Santo de Deus. Ok? E Paulo está dizendo que esse momento chegou. Ele se cumpre lá em Atos capítulo 2. Na época de Pedro. E o que Paulo está vivendo é o cumprimento, presta atenção, de Joel 2:28, tá? Quando dizia que todos aqueles que crescem receberiam também desse Espírito. E aí nós terminamos no ponto 3. Paulo ensina acerca do Espírito aos Efésios. Deixa eu te dizer uma coisa, Paulo não cria um novo ensino, mas Paulo ele apresenta o clímax de uma experiência com Deus. O que Paulo está querendo dizer é o seguinte: a cruz é suficiente para eu ir para a eternidade, mas para eu viver nessa terra uma experiência que transcende
humano, existe um paracleto, existe uma presença, existe um outro consolador que está conosco, que é o Espírito Santo de Deus, aquele que estava oculto, ou estava entre as linhas no Antigo Testamento. Hoje ele é o clímax desse novo mover. Ou seja, nós temos o Cristo da cruz, que nós olhamos para ele, somos salvos, e se eu quero transcender a minha vida humana, e se eu quero que o ensino de Cristo ganhe vida, eu vou te apresentar o clímax. Qual é? É o Espírito Santo. É por isso que ele diz para a igreja de Éfeso: olha, não extingue, não apague a ação do Espírito Santo na tua vida, porque ele pode te levar a tua vida para um outro patamar. E se nós quisermos ter uma vida que seja levada para um outro patamar, eu preciso ter a ação do Espírito de Deus sobre a minha vida, sobre a minha existência, sobre o meu templo, que é o meu corpo, que é a minha própria existência. Que o Eterno continue te abençoando, te guardando, te prosperando, e até semana que vem, querendo Deus.